Existe uma frase que eu sempre gosto, que não é minha, mas eu sempre guardo comigo. Você quer conhecer aquele homem, dê poder a ele. Como eleitor, né, como um trabalhador brasileiro, eu ainda sempre tenho esperança de um país muito melhor. Mas todos os dias de corrupção não são corrupção pequena, são corrupções grandes e gente envolvida do governo. Parece que impera nesse país tanta corrupção, não há um jeito de brecar a corrupção. E o que nós podemos fazer para que a população fiscalize, né, essa corrupção? Nos países envolvidos, a corrupção é como no Brasil ou menos? Em quem a gente poderia confiar? Is it possible to put an end to corruption? Geraldo de Souza, 46, who works at the Ford plant in Sao Paulo, is concerned about the political corruption in his country. For almost 10 years now, according to the ups and downs of his life, Geraldo has been investigating with us in Brazil and around the world. At first, he wanted to understand how financial crisis in Asia could lead to his being laid off from a factory in Brazil. At the time, his biggest worry was poverty for himself and his family. O Matheus, ele tinha 3 anos aí, vi 4. Naquela época a gente estava em situação muito difícil, né? Perda de emprego, vocês pequenos, a gente tinha preocupação de escola de vocês, o futuro de vocês, né? A casa que não estava... Muita coisa nós não tínhamos nem conseguido pagar a prestação do apartamento, que nós fizemos algumas vezes. Agora eu tô com 16 anos, entendo pelo que a fábrica passou, pela crise. Agora, graças a Deus, meu pai voltou a trabalhar. Né? Então todo aquele lixo lá que eles estão acompanhando, estão filmando, né? Que virou uma história, né? 8 people in this little tiny room here. Simply seeing such video footage of the favelas upset Geraldo deeply. Eu morei há 2 anos na rua, né? E passei muitas necessidades e também morei em favela. A gente sente uma tristeza, né, muito grande de ver as pessoas nesta situação, fome, miséria, sem nada para comer. In 1999, Lula was still a member of the opposition who had stood 3 times for the presidency. With us, Geraldo got to meet him. For Geraldo, a union member with close ties to the Workers' Party, Lula was a hero, and his eventual election in 2002 was a moment of great hope. Nós somos pobres. Uma parte pode ser culpa dos países ricos, mas uma parte pode ser culpa de uma parte da elite do continente sul-americano que governou de forma subserviente, que governou de forma subalterna este país, praticando os casos mais absurdos de corrupção. Quero fazer, talvez, o governo mais honesto que já houve na história desse país. O governo foi eleito, vai arrumar tudo, né? Vai ter emprego, vai ter moradia, vai ter saúde. Mas percebemos aí então que o presidente não tinha maioria no Congresso, então vem aí as frustrações e vem uma série de acontecimentos. Uma das coisas que aconteceram foi, né, a corrupção. In the autumn of 2005,
A political and financial scandal which had been brewing for over a year in the press finally broke, and it was to continue until the new presidential elections of October 2006. It was called the Mensalão, the monthly payoff. To ensure a parliamentary majority, it transpired that Lula's government had bought the votes of certain deputies. During a televised debate between the first and the second rounds, Lula's #1 rival, Geraldo Alckmin, was only too happy to bring up the subject. O mensalão, comprar deputado, está provado, dinheiro na conta, provado, tem mais o que discutir. O primeiro mandatário, César, tem que dar exemplo, e as coisas começaram dentro do Palácio do Planalto. O Zé Dirceu trabalhava com ele. O Buchiquem trabalhava com ele. Você sabe que ninguém neste país, ninguém, nem no governo do PSDB, nem em outro momento, fez investigação como nós estamos fazendo. In the second round, Luiz Inácio Lula da Silva still managed to win 60% of the votes. Having been handed a second mandate, he announced that he would not be seeking a third term of office and committed to honoring his campaign promises. Até embora algumas pessoas erraram, continuo confiando no PT. Embora eu acho que depois dessas eleições é bom que se faça um limpa no partido, né? Escolher, né, o joio do trigo. Eu acho que é muito importante que faça isso. Quando se acaba uma eleição, toda aquela euforia, aquela coisa toda de oposição acaba, porque todos querem governo, todos querem poder. In the Brazilian parliament, 18 months after the affair, the government and opposition benches are still buzzing. The term mensalão, a neologism, has entered everyday usage. Geraldo wonders, how could a leader of the civil chamber, a minister of posts and telegraphs, the leader of the Workers' Party, and 22 opposition deputies have become implicated in this scandal? Is the Parliamentary Investigation Committee doing its job? And Lula, did he, as he claims, know nothing about it? Geraldo the worker manages to meet a Workers' Party deputy who is highly popular in São Paulo, Eduardo Martim Cardoso. Aqui é o chamado Salão Verde, né? Ali, cruzando aquela fronteira, já é o Senado. É engraçado, a gente tem uma visão diferente pela televisão, principalmente esse corredor. Aqui a gente chama o Túnel do Tempo. Do meu gabinete até o plenário dá 700 metros. 700 metros. Ida e volta dá 1 quilômetro para cima. Funcionários aqui, se tem... Qual é o número disso aqui? 5.000 aproximadamente. É uma cidade isso aqui. Os dois juntos, 5.000? É o que a fábrica lá onde eu trabalho tem, 5.000. O que a gente gostaria de... Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre mensalão. Não ficou claro que os deputados recebiam por mês uma mesada, isso não ficou claro. Mas que parlamentares receberam pagamentos indevidos, que receberam dinheiro indevido, eu não tenho a menor dúvida que receberam. A gente acha que é impossível você ter apropriação privada do dinheiro público, né? Algumas pessoas pegar dinheiro público, seja lá por que for, para a causa, para si próprio, não importa. Então isso foi um choque para a gente. Mas depois, a hora que a gente começa a refletir, a gente começa a perceber o seguinte, né? O PT, ou qualquer partido, é feito por homens e por mulheres de carne e osso, né? Que vivem numa sociedade como a nossa. E quando se aproximou do poder, alguns tombam, né? Alguns caem, alguns, infelizmente, traem os nossos princípios. E o nosso sistema político também favorece isso, porque a pessoa, para se eleger, tem que ter muito dinheiro para bancar a sua campanha eleitoral. Esse dinheiro é dado por empresários. Com que objetivo? Com o objetivo de ter retorno mais tarde. Então é um ciclo vicioso que leva, mesmo pessoas honestas, muitas vezes, ficarem numa zona complicada, digamos assim, de promiscuidade. Né? E então, às vezes o honesto se vê na circunstância de ou continuar sendo honesto e não se reeleger mais, ou e não conseguir numa casa legislativa ter espaços políticos que lhe permitam fazer bons mandatos,
ou então ele entra no esquema. Lembra um pouquinho aquela coisa em sala de aula, né? O que cola é bem visto pela turma, o que não cola, esse não, né? Safado, não ajuda ninguém, né? Então esse tipo de coisa lembra muito o meio político brasileiro, infelizmente. E os homens parece que não tem vergonha, não tem. O homem fica cego com o poder e aí ele não enxerga mais nada. E principalmente quando não é cobrado, né? Troca de favores, né? E aí se passa-se 4 anos, se elege de novo e vai indo, ele esquece. E aí se torna-se como se fosse normal. Normal. Passa 20 anos lá roubando, mas é normal. Is corruption prevalent only in emerging countries? Giraldo has no doubt that so-called developed countries have their share of scandal too. Across the Atlantic in the United Kingdom, didn't Tony Blair, just like Lula in Brazil, leave himself wide open to criticism? Por isso aí eu gostaria de saber, um caso inédito de corrupção, para a gente fazer a comparação. Clara Short, a former minister of Tony Blair who resigned in 2003, is quite clear about what disgusted her in the Labour Party leader's use of power. So there'd been a scandal under the Thatcher government about getting money from rich foreigners and so on. So Labour said, we'll bring in a control on the total spend at the national level, and anyone who gives anything over 5,000, it must be reported to the public, and the name of the person must be reported, and no money from foreigners. So that was all trying to clean up British politics and make sure money didn't control British politics. So what Tony Blair then did was say to a number of very rich people, through an intermediary, who appears to have talked to them about possibly being in the House of Lords or possibly becoming a knight, and that would be Sir somebody, could you not give us a donation, but give us a loan? Because if it's a loan, these new controls are not in place, because a loan is a loan, not a gift. But you normally get loans from the bank. So most decent people think this was just Tony Blair secretly getting loads of money from rich people with a sort of half promise, or we don't know quite how big a promise, that if they were helpful, they'd be given a seat in the House of Lords. And if the Prime Minister's cheating, he should be caught. As things look, it wouldn't be him, it would be people who worked for him. But the police have to be brave to conduct this inquiry. And they have been, and they've been subject to a lot of criticism, and we don't yet know whether there will be a prosecution. Se acusa, se investiga e no fim não dá nada, se para processo, aquela coisa toda. Alguém sempre mexe lá no fundo e se para. Cadeia, realmente, grande punição, isso aí, tanto no Brasil quanto fora, não tenho visto dizer, olha, o político lá ele está preso, ele foi preso. Difícil de ter alguém assim de alto escalão preso. We have to trust each other, stand up for decent values, live by them and demand that our societies become like them, and then use the power of our vote and our organisation to force the politicians to serve the people. And it's a continuous struggle. But don't become cynical, because then we've had it. The little people have had it, if we all give up on politics and democracy. Quer ketchup, mostarda, maionese? Não precisa não. Aqui mesmo, arroz ao vivo, não precisa nem... Ah, tá. Pra comer mesmo. Não é maior, é mais... Opa. Uma boca. Não pode comer. Sobre a sua mudança. E aí, a padaria? Minha mudança? Minha mudança, estou esperando chegar a hora certa. E você? Pega a estrada, passeia um pouco. Tira o estresse de fábrica, né? De casa. Mas que não é fácil vir de São Paulo aqui de bicicleta. Não é muito fácil não. A volta... Tem que ter um preparo. A volta é que é um pouquinho mais complicado. Tá. O assunto do documentário é corrupção. Uma coisa que
que a senhora acha de corrupção no país? Tá difícil de aguentar. Tá insuportável. É complicado, né? Porque cada dia que a gente vai ver uma televisão, um jornal, né? Você não tem outra coisa a não ser corrupção, né? A gente liga a televisão, a gente escuta só isso. Então a gente quer fazer as coisas tudo ser tão certinha. Aí você liga a televisão, tem um exemplo, aí você vai falar o que pro filho? Você vai falar o que pro filho? Não é verdade? Complicado, né? Principalmente no governo que nós tínhamos um pouco de esperança, né? A gente vai aquele lamaçal. 2 eleições que eu não voto. Eu não voto. Eu não vou pôr uma pessoa lá em cima pra quê? Então parece que eu tô ajudando. A sensação que eu tenho é que eu tô ajudando. Então, pelo menos eu não votando, eu sei que eu não coloquei ninguém lá em cima. Eu não sei. Eu penso desse jeito. Se houver uma corrupção, a mídia denuncia e o povo fica quieto, eles vão continuar fazendo a mesma coisa. As escolas deveriam ter aulas de políticas, né? Porque quando as nossas crianças começarem a entender, a saber votar, como se vota, o porquê vota, entender que em 3 minutinhos você vota para 4 anos que você está dando um mandato para um político para resolver a sua situação. Saúde, emprego, moradia, saneamento básico, todas essas coisas. Então, a partir do momento que você vota, você está dando um cheque em branco para o político. Bom dia, tudo bom? Bem. Dá licença. For Geraldo, the most honest politician in Brazil is Senator Eduardo Suplicy, also a member of the Workers' Party. He wanted to meet him at all costs. Toma mais um, Geraldo? Eu tomo. Esse é seu? Isso, é meu. Eu tomo com açúcar, senador, porque... Você põe para você o que você gosta de açúcar? A gente pratica esporte, precisa de açúcar. Você joga o quê? Futebol? Eu ando de bicicleta, senador. Certo. Sobre mensalão, como é que o senhor se sentiu e se sente vendo algumas coisas assim? E eu sugeri, sim, a minha recomendação ao então ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, é que ele comparecesse ao Senado, à Câmara dos Deputados, para explicar. E com base no pressuposto de que nós não tínhamos qualquer coisa a esconder e o mais importante era esclarecer o mais prontamente possível. Alguns companheiros no partido disseram: imagine, Eduardo, você... Ficou louco? Usaram essa expressão. Eu escutei alguma coisa assim. Usaram essa expressão e eu achei que era o mais correto. E acabei assinando. Isso contribuiu para que houvesse o número necessário de assinaturas e a CPI dos Correios, depois do mensalão e dos bingos acabou acontecendo. Six months after Lula's re-election, the Mensalão inquiry seems to be going nowhere. Geraldo decides to go to the capital, Brasilia, to meet the various authorities. Aqui nós chegamos no centro. Ali a agência do Banco Brasil, as 3, sede central. Aqui é o setor bancário sul. Aqui é a esplanada. Escândalo de corrupção. Aqui que é o ministério. Ah, tá. Quanto que não custa um prédio desse? Só a manutenção, a construção do... É muito luxo. First, Geraldo meets with the judiciary in the person of Chief Prosecutor Nicolau Dino. Tudo bom? Como Prazer conhecer o senhor. Prazer também. Isso aqui são algumas pessoas
né? Algum deles aqui, eu acredito que seja, tem algum processo? Zé Dirceu, Genuíno, Maurício Marinho dos Correios, Delúbio. Como é que pode, né? Parece que está esquecido. Essa é a impressão que a gente, como povo, né, lá embaixo, no chão da fábrica, por exemplo, porque a gente não ouve falar em punição. Houve punição? Foi esquecido? Como é que funciona isso? O caso específico a que você se refere se encontra tramitando de forma lenta no Supremo Tribunal Federal. Dentro desse sistema processual, nós temos ainda mecanismos que constituem verdadeiros privilégios para determinados agentes públicos. Se todos são iguais numa república, isso significa dizer que todos deverão ser julgados perante o mesmo juízo. Sim. Mas no Brasil isso não ocorre. O nosso grande desafio hoje no Brasil do século XXI é romper com essas estruturas fixadoras de privilégio. Então, nesse aspecto é importante frisar que o Brasil sai de um período em que a democracia inexistia. Nós vivemos um período muito sério, um momento difícil na nossa história, de obscurantismo político. A nossa reabertura democrática se deu a partir de 1985, 86 e, enfim, a consolidação com a Constituição de 1988. Isso, em termos de história, é muito pouco. Exato. Nós estamos falando de um processo de menos de 20 anos e é um processo de aprendizagem. Precisaria fazer a reforma judiciária. Porque se nós fizéssemos a reforma judiciária, nós teríamos a certeza de que pessoas seriam punidas e elas ficariam, certamente, com receio de fazer tal falcatruz que fazem por aí. A justiça não funciona, né? Tem 1.800 casos no judiciário de juízes comprometidos. Então, como é que eu vou acreditar numa justiça dessa? Sem força, lá. In what country comparable to Brazil has justice managed to get results? Geraldo agreed that we should go visit Romania. Democracy is younger here, as the dictator Ceausescu was only overthrown in 1989. In December 2003, along with 140 other countries, Romania signed the entirely new United Nations Convention Against Corruption. Then, to gain acceptance into the EU in January 2007, it had to demonstrate a genuine will to combat this disease. Monica Macovei, a former lawyer who became a government minister, agreed to share her experience with Geraldo. You saw the beginning of the film about Geraldo. Why do you think the President Lula didn't succeed to clean his own party? Maybe some leaders, political leaders, would like to do this in their countries. The problem is to find then the appropriate people in the system and to give them the instruments and to know how to do things and to fight the opposition, because it's always an opposition. And it's a struggle. So you need to find fighters. Before 2005, there was no investigations against politicians, really. And if we talk about the politicians in power, we can forget about this. Now, why wasn't that? Because there was no, at least at the leading level of the prosecutor office, those prosecutors were not independent. And they listened, they obeyed the politicians' orders, calls. Then when I came, I made some changes in the law related to the independence of the prosecutors. I set up again by law this anti-corruption prosecutor office with jurisdiction to investigate members of the parliament. And I told the chief prosecutors and all the other prosecutors working there that they are free to investigate whoever they want. And I never called them for any politician. Eu acho que ela fez trabalho excelente, merece os parabéns. Eu acho que só a pressão que ela deve receber. One of the keys is independence of the legal system. It obliges elected representatives and civil servants to publish details of their personal revenues on the internet. Ce que je te propose, c'est qu'on aille sur le site du ministère de la Justice. Idée avere, c'est ça. Déclaration de patrimoine. Wow!
Donc là, tu as tous les magistrats, tous les juges, tout le monde. Je pense qu'il y a quand même pas mal de moyens pour contourner cette loi, mais c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, Adi Nastas, c'est l'ancien Premier ministre, qui s'est fait avoir. Tu vois que Nastas, il n'a pas beaucoup d'argent dans ses comptes, quelques dizaines de milliers d'euros, et tout d'un coup, quand tu regardes, c'est au dernier paragraphe, autres revenus de l'année dernière, tu vois ici, héritage 2005, 60 000 euros, puis 700 000 $, puis encore de nouveau 140 000 euros. Mais en tout petit comme ça. J'ai après c'est allé fouiller, voir que cet héritage provenait d'une tante qui était très pauvre, donc les questions ont commencé à se produire, des questions ont commencé à se poser, et finalement Adi Nastas est tombé très bas. Ironically, it was Adrian Nastas who, as Prime Minister, initiated the fight against corruption. But when the revelations broke, he had to resign from his new post of President of the Chamber of Deputies. J'ai fait des erreurs, sans doute, comme Premier ministre, mais je crois que c'est très incorrect ce qui se passe. C'est un peu ce sacrifice rituel. On a voulu donner un exemple rituel pour gagner du temps et pour dire, voilà, la lutte contre la corruption est très puissante et très saine. Elle fonctionne, elle continue. Mais le médicament n'est pas, comme suggère Madame McAvey, avoir quelqu'un qu'on doit envoyer dans une prison et on résout les problèmes. I have opposition from the politicians because all these groups, politicians, let's say, if they have to be reformed, they oppose to that because no professional category would sit like this and let others to reform them. What we do in Romania, basically, it's a reform of the political class at the end of this process. Monica Macovei was dismissed from the government in April 2007. Que quer fazer alguma coisa, trabalhar, né, honestamente, que incomoda outras pessoas, né, se vê o nível de corrupção como é, realmente começa um batalhão de gente para querer tirar, e foi o que aconteceu. Quando se vê um bom trabalho sendo feito que pode servir de exemplo para outros países, para outros povos, né, acontecer indignação. Apart from legal action, how else can one check the behavior of the political powers or the administration? At the Brazilian Government Accounting Office, Geraldo hopes to find a satisfactory answer. Agora o país é como você diz, é imenso, né? São 5.562 municípios. Tudo isso aí tinha irregularidades, tudo. Nós já chegamos pelo sorteio em perto de 1.200 e por esses outros casos de denúncia, uns 2.000. Vai continuar trabalhando. São informações que dá para levar, né? Falar, olha, tá acontecendo, viu? Mais uma vez. E aqui uns folders sobre as convenções, tanto a interamericana como a mundial da ONU contra a corrupção, que, como você sabe, isso é um tema hoje que preocupa o mundo inteiro. Sem né? dúvida. Você mesmo contou o caso da Romênia. Sem dúvida. E o Brasil é signatário das duas grandes convenções, a da OEA e a da ONU, e nós somos o órgão que no Brasil cuida de acompanhar a implementação, o cumprimento dos compromissos que o Brasil assumiu. Por exemplo, nós mandamos já para o Congresso, no atual governo, 2 projetos de lei previstos na Convenção Interamericana desde 1996, que eram o projeto que torna crime o enriquecimento ilícito de agente público, que no Brasil ainda não consta como crime no Código Penal. Nós mandamos para o Congresso, o presidente Lula assinou o projeto de lei em junho de 2005, ainda está lá. Está lá. Precisa o senador Suplicy e outras figuras. E a gente tenta isso na fábrica, no meio de sindicato, aquelas coisas todas, tentar passar,
que o dinheiro que você coloca de cada centavinho, até o pão que você vai comprar, é o papel higiênico que você vai comprar, é o feijão, tudo tem imposto. E você movimenta esse país, é o seu dinheiro que está lá. E você precisa votar a cobrar e precisa participar. Pois bem, mas mesmo se consiga resolver isso e eleger uma qualidade melhor, mesmo assim, é preciso entender que não se esgota no dia da eleição o problema. É preciso acompanhar depois de eleito, acompanhar e fiscalizar no dia a dia, tanto a atuação dos parlamentares como a atuação dos executivos, prefeito, governador, presidente da República. Agora, essas coisas estão atingindo os grandes, não é só o magrinho, agora é o grande. Então, veja, nós já demitimos diretores de estatais, coisa que nunca aconteceu nesse país. Agora, o que acontece é que depois essas pessoas são soltas porque o judiciário entende que não é permitido essas pessoas continuarem presas antes do julgamento final. Esse é o sistema brasileiro. A última palavra é do judiciário. Olha, muito obrigado pela atenção. Olha, é um prazer grande te conhecer, viu? Ver uma pessoa que é um trabalhador com o grau de informação e de consciência que você tem, isso anima a gente. A gente vai aprendendo, né, no dia a dia por algumas 24 horas. Isso anima vai a gente ver mais e mais. Que esse país vai mesmo para frente. Se Deus quiser, vai sim. Obrigado. Prazer grande. Até lá. Eu me lembro que alguns anos atrás eu tive grandes momentos para se me envolver em corrupção dentro de empresa, né? E sempre pensei nos meus filhos e tal. O dinheiro naquele momento sempre foi importante, mas nunca, né? Eu já tinha um bom emprego, né? E a consciência, lógico, falou mais alto. How can one exercise control over corruption on a worldwide basis? The NGO Transparency has been pursuing this mission for the past 14 years. It hunts down economic corruption inherent to the increasing flow of capital under globalization. Of course, it's always difficult to know exactly how much corruption there is, because it's by its nature hidden. If you think of bribery, you know, both the bribe payer and the bribe taker generally don't want that known, so they're trying to keep it under wraps. So corruption is a kind of crime that's always difficult to measure. TI is known for, particularly, perhaps best known for its Corruption Perceptions Index. For want of being able to provide undisputed figures, each year Transparency offers measurements based on corruption as it is perceived. This color-coded maps shows very corrupt countries in red and less corrupt countries in yellow. Then, more precisely, they provide a ranking of 160 countries. Top of the list is Finland, with Haiti coming in last. Brazil 70th, Romania 84th, the UK is 11th, the US 20th, France 18th. But there are other things we do. We try to influence international institutions, big international companies, and the overall, as it were, architecture of global governance. Well, I don't think we know of any country which is immune to corruption. But there are certainly huge variations in the levels of corruption that you will experience in different countries. But let's also recognise that some of the countries where corruption is most prevalent, some at least, and sometimes a lot of that corruption is actually exported to the country through the behaviour of people involved with multinational companies who seem to think it's okay to behave in a way, perhaps in a developing country, in a way they wouldn't conceive of behaving in the developed countries. And we regard that as quite unacceptable. Um dos maiores problemas que afeta no mundo é a globalização do capital, né? Vai daqui para lá, de lá para cá.
simplesmente com um toque, né, no computador você faz isso. Então, esse controle, né, de grandes movimentações seria ótimo. Eu acho que evitaria muito essa coisa de milhões, porque o cara rouba determinados milhões aqui no Brasil, onde ele vai pôr? Ele não vai deixar aqui, ele vai pôr para fora, né? Ilhas Caimã, Suíça e vários outros países. Official international institutions long considered corruption a taboo subject, and then they began to talk about it occasionally to their detriment, like the UN and the oil for food scandal. As for the World Bank, its new president, American Paul Wolfowitz, former hawk in favor of the war in Iraq, vowed to make the battle against corruption his #1 priority. As the World Bank already does. And corruption is not just a problem for developing countries to deal with. The developed countries have an enormous responsibility. Indeed, every corrupt transaction has, unfortunately, at least 2 parties and often more. And very often the bribe givers are from developed countries. They need to do more to police that. And they also need to do what more to prevent stolen cash from being moved to foreign bank accounts, and to hold private firms accountable if they export corruption to emerging economies. Irony of ironies, Paul Wolfowitz himself was forced to resign in June 2007, accused of nepotism and corruption. Como o poder transforma as pessoas, né? De você chegar, às vezes, até ser um bom ator, né? Porque ele não passa simplesmente de ser um bom ator, né? E envolvido em corrupção. Isso é absurdo, isso né? Existe. Eu acho que deveria ter saído dali direto para a cadeia, né? Ter uma vida mais confortável. Vocês não precisam trabalhar, tem casa. Enquanto que um cara que não tem nada, aí você vai ter 10 vezes mais dificuldade. Ontem você foi fazer o Enem. Preparatório do Enem. Mas tudo porque vocês têm um sonho que foi elaborado, foi, acreditado, a gente teve condições de patrocinar, de realizar esse sonho de vocês. Por isso vocês têm esse sonho. Mas quando se fala em corrupção, do jeito que tem aqui, né, em qualquer parte do mundo, tira o direito do outro de sonhar. O que você acha disso? Que é só discurso? Como é que é? O que você pensa? Não acho que é só discurso. As grandes pessoas que foram importantes para a história do mundo, para várias coisas que aconteceram, acho que não foi só para ela. Por exemplo, o Einstein, Santos Dumont, que criou o avião, tudo. Acho que ele não criou só pensando nele, acho que ele criou pensando em todo mundo. Isso que eu acho que é importante. O Matheus é que tá parecendo um filósofo, tá mais do que o pai dele. A filha não fala mais ele, você viu o quê? O Matheus tá... Daqui a pouco o Matheus vira o político. A meeting of an entirely different nature is in preparation for Geraldo, as his worry is to know if corruption is inevitably ingrained in the history of all human societies. A meeting which we recorded for him in Paris with a specialist on ethics and Spinoza. Da corrupção vem e lava tudo. Então acho que os homens começam com R$1.000, daqui a pouco estão com... Il y a une phrase de Geraldo, une autre phrase, parce que tout ce qu'il dit est intéressant. Une phrase où il dit « Mais la corruption est tellement développée dans mon pays, on dirait que le Brésil l'a dans le sang, la corruption. » Je traduis ce que ça veut dire c'est un événement, c'est un fait culturel. C'est un fait tellement répandu que
il faut bien reconnaître qu'il n'est pas dû au péché originel, à la méchanceté des gens. Il est dû à ce que les gens croient pouvoir et devoir faire. Il est dû à une sorte de culture, mais une culture qui là est en négatif. Il manque un élément dans la culture du pays et qui est l'élément suivant. C'est la culture du sens d'autrui e do sens do l'État. Ele completou realmente, bateu o que nós, o meu pensamento, né? É cultura, né? Uma cultura realmente negativa e que realmente enraizado, né? As pessoas creem, né, naquilo que a vantagemzinha de R$100 não vai ter problema, né? Então essa pessoa chega lá e foi desonesta com R$100 e está levando para casa cantando vantagem. Olha, eu enganei o outro com R$100 e entrou dentro da casa dele aqueles R$100. E a família não toma conhecimento porque aqueles R$100 está agregando a casa, está levando alguma coisa e não percebe. Quando vê, não está em R$100, está em R$1.000, 10 mil, aparece com um carrão e todo mundo usufrui disso normalmente, como se fosse uma cultura, como se fosse bom aquilo. Je comprends l'indignation contre la corruption, mais cette indignation doit être fondée non sur une morale abstraite qui ne va convaincre personne, mais sur une éthique concrète qui va interpeller chacun. L'éthique est la recherche des conditions du bonheur. Et la corruption est l'un des moyens qui empêche la généralisation du bonheur. C'est parce que la corruption est un empêchement, un obstacle, un frein, une négation au déploiement du désir qu'elle est un mal. La corruption est un mal non pas parce qu'elle est immorale, la corruption est un mal parce qu'elle est un obstacle à la joie de vivre de tous. Elle n'est pas un obstacle à la joie de vivre du délinquant. Mais ce délinquant oublie qu'il n'est pas seul au monde. Et c'est ça l'origine de la corruption. Tinha ideia que pudesse existir alguém que estudasse ética. Até porque no Brasil, né, quando a gente se fala de ética, é uma coisa assim rara. Deveria estar em todas as salas de aula, né? Eu acho que desde a criança, lá da pré-escola até a faculdade, deveria existir. Alors, il faudrait un système éducatif qui mette en évidence justement le prix, la place, l'efficacité, le rôle des individus. Alors, pour cela, il faut affronter le paradoxe suivant, qui n'est paradoxe qu'en apparence. Pour avoir une société juste, il faut des institutions justes. Mais pour avoir des institutions, comment avoir des institutions justes si la société actuelle n'est pas juste? Comment les institutions actuelles de la société, qui sont injustes, peuvent-elles produire, par exemple, un système d'éducation qui produirait des institutions justes? On ne peut sortir de ce paradoxe qu'à la condition de comprendre, et c'est là que Geraldo, qui est un exemple, va intervenir. On ne peut dépasser ce paradoxe qu'à la condition de comprendre que ce sont des individus qui vont inventer des institutions plus justes que les institutions antérieures, et ce sont les futures institutions inventées par des individus qui vont remodeler la totalité des institutions anciennes. Est-ce que ce raisonnement est clair? Essa conversa que eu tive com o filósofo é uma aula, né? Uma aula que eu gostaria de ficar assim um mês conversando com ele, porque certamente eu iria aprender muito mais coisas, né? Is it possible for everyone to feel implicated in the fight against corruption? In the heart of Black Africa,
Burkina Faso ranks 79th on the Transparency Corruption table. For 6 years now, many citizens are getting involved. A national network, the RENLAC, brings together the many associations who are taking action by every means they can. Its host discusses these new democratic practices directly with Geraldo. Oi, Geraldo, bonsoir. Boa tarde, né? Aqui no Brasil é um prazer falar com você. La lutte que nous menons est une lutte de longue haleine. Et les méthodes de lutte que nous mettons en branle sont la sensibilisation des populations au refus de la corruption. Et il y a également la dénonciation. Quando vocês denunciam, dá resultado? Je prends l'exemple, par exemple, au niveau de l'hôpital, d'un des grands hôpitaux au niveau de Ouagadougou ici, où une personne rackettait les malades à l'intérieur. Si vous allez aux urgences, on voit tout le monde aligné, les gens couchés peut-être dans les couloirs, en train d'attendre, et les populations les plus démunies, qui n'ont pas les moyens de donner quelque chose, mais ne pourront jamais effectivement avoir accès aux soins de santé. Avec les responsables de l'hôpital, nous avons mis en place un panneau à l'entrée de l'hôpital pour dire que vous n'avez pas à payer de l'argent à quelqu'un, mais il y a un service spécialisé qui doit prendre l'argent. Le fait que les gens aient accepté à un moment donné de s'asseoir et puis de discuter avec nous pour voir comment faire pour résoudre les problèmes qui existent en leur sein, nous pensons que c'est quelque chose de positif et c'est cette démarche-là que nous essayons d'appliquer partout. Nós estamos ainda muito longe de querer combater a corrupção. Precisaria, conscientizando, acho que através da escola, né? Effectivement, je pense que c'est par l'éducation qu'on doit pouvoir arriver à faire changer les choses. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pourquoi nous avons essayé, à notre niveau, de nous intéresser même aux enfants. C'est-à-dire, on a demandé à une troupe de jouer des pièces de théâtre que nous allons projeter au niveau des écoles pour leur montrer la corruption. Quero ver. Bon, c'est des scènes de village, hein, c'est-à-dire que c'est dans une localité où il y a une école. Et dans nos écoles, il y a des centaines et des centaines d'enfants qui veulent aller à l'école et il n'y a pas suffisamment de place. Meus filhos fazem teatro na igreja, né? Tem um grupo de teatro chamado Saga e que eu vou até sugerir para que façam uma peça também sobre a corrupção, porque nunca fizeram, né? Sobre isso. Esses são meus filhos, né? Agora eles já estão bem maiores, já estão com 17 e 16 anos. E esse aqui sou eu, deixa eu ver, andando de bicicleta, e essa é uma foto minha. Tchau, tchau. Allez, au revoir. In Brazil, people have been wondering if the Mensalão trial would ever happen. In autumn 2007, the Supreme Court put an end to speculation. Over 40 people stand accused in the case, and the trial could last anywhere between 2 to 10 years. As for President Lula, he has announced an investment of 2.6 billion euros in the favelas, enough to slightly revive Geraldo's faith in politics. Yet Geraldo now sees the future in a different light. As you will see, he plans to become a roving cyclist for civic-mindedness. Os chefes de governo pensaram melhor, né?
Então hoje as coisas estão mais controladas. Não vou dizer que é lógico, verdade, que não acabou a corrupção. Ela não se acaba da noite para o dia. E eu vejo que o mundo está assim numa situação que Deus deve olhar e dizer assim, olha, daqui a pouco não vai ter mais jeito. Vamos fazer igual aquela cidade Sodoma e Gomorra. Vamos virar sal porque tá demais. Mas eu não perco a esperança não, hein? Esse projeto que eu tenho hoje é de ir no Mercosul todinho. Patrocínio? Não tem. Precisa? Precisa. Para que esse projeto não é para o personagem geral, mas para dar uma atenção maior, que seria importante, até para que a gente, sabe, não ficasse naquela conversa, vou fazer, não vou fazer. Não é isso. É mais uma atenção, né? Mais em questão do Brasil, em questão de ambiental do mundo. O mundo hoje está aí à deriva, né? Eu acho que um trabalho de formiguinha funciona